A seguir, na TV Unisantos, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Fique conosco. A partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O seu programa de todas as terças, quintas e sábados, a partir das 13 horas, aqui na TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 NET. O nosso programa sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente, gentilmente cedida pela diretoria, hoje encabeçada pelo nosso querido amigo Raul Finocchio. Sempre gostamos de enaltecer a figura do presidente e de sua diretoria, porque são nítidas, são visíveis as grandes modificações que estão sendo introduzidas no clube, no sentido de mantê-lo vivo, ativo, né? Atraindo mais associados e contribuindo assim para que essa maravilhosa reserva da Mata Atlântica permaneça conosco, não é? Mesmo com todas as pressões das empresas imobiliárias, dos grandes construtores que certamente estão de olho numa área tão grande. São perto de 266 mil metros quadrados de área verde, né? Inúmeras espécies de pássaros e flores, não é? A fauna e a flora muito bem representada aqui. Por falar nisso, eu gostaria de oferecer o programa assim, de forma emblemática a um dos pássaros que estão aqui conosco. É o quero-quero. Está sendo mostrado agora em imagens. É uma espécie que está aqui constantemente conosco, aqui no gramado, às vezes aparecem uns outros. Então o programa, homenageando, né, tudo aqui que nos cerca, nós estamos oferecendo para os quero-queros o nosso programa. Muito bem, nas entrevistas sempre comigo, Adriana Colucci. E sempre eu não me canso de dizer que é sempre um prazer estar aqui na sua presença, junto dos entrevistados e juntos passando as importantíssimas informações que acontecem aqui na nossa região. E lembrando que os programas estão em nossa página no YouTube e a nossa página no Facebook, Linha Direta com a Saúde e a Cidadania, canal na TV. Exatamente como a Adriana destacou, os nossos programas, que já vão a mais de 150, estão todos eles devidamente colocados no YouTube, na página, como a Adriana destacou, Linha Direta com a Saúde e Cidadania, canal na TV. Aqueles telespectadores que gostarem de rever uma das nossas entrevistas poderá se dirigir a essa página. Muito bem. Queridos telespectadores, o Brasil está passando por grandes modificações, né? As manifestações que têm ocorrido, mudanças na atmosfera política, no Congresso Nacional, no Poder Judiciário, enfim. Toda a nossa expectativa é que tudo isso que está acontecendo resulte num progresso maior do nosso país, nas mudanças em todos os setores, políticas e morais, políticas e morais, também, né, para que finalmente nós resgatemos isso que está na consciência do nosso povo, um povo bom, um povo honesto, trabalhador, participativo, né, que não merece todas essas mazelas que estão florescendo a cada momento, fazendo com que um fio de esperança acabe nos envolvendo, e nós aqui do programa temos que destacar esses fatos. Mas para conversar sobre esses temas e outros, né, especialmente na área da saúde, é que nós trouxemos o nosso entrevistado de hoje. Trata-se do dentista Dr. Braz Antunes Matos Neto, já foi motivo de uma entrevista conosco há algum tempo atrás, um ano e pouco atrás, foi uma tela de uma entrevista, e hoje ele volta para
estar aqui conosco e trazer para os nossos telespectadores suas mensagens, suas orientações sobre saúde bucal, evidentemente, e como é um político, também tecer comentários sobre todos esses temas que estão nos envolvendo. Doutor Braz, é uma honra recebê-lo novamente em nosso programa. A TV Unisantos se sente também honrada por poder recebê-lo e certamente o senhor terá bastante informações a passar ao nosso público telespectador. Portanto, oferecemos câmeras e microfones da TV Unisantos para os seus cumprimentos. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar ao Dr. Hélio da Costa Marques, aí, que tão brilhantemente capitaneia esse programa voltado à saúde e cidadania, a linha direta com a saúde e cidadania, que é muito importante para prestar esclarecimentos aqui às pessoas da região. E aí a Adriana Colucci também, que nos brinda aí semanalmente na telinha da TV Unisantos, a quem eu aproveito também para agradecer. É uma honra estar aqui sendo convidado por vocês, um programa de importância aqui para a nossa população. Agradecer aqui também o produtor que nunca aparece, né? Só nos bastidores, Dr. Gerson Martins, que é sempre uma pessoa muito familiar aí pelas questões de amizade com meu pai e com a minha família. Então é um motivo de muita honra poder aqui estar e espero contribuir com alguma coisa aí para o seu público que é tão seleto, tão exigente, né? Certamente isso ocorrerá e evidentemente a importância do nosso programa, ela cresce na medida que entrevistados tão importantes como o senhor vêm nos brindar aqui para o nosso público. Muito bem, o doutor Braz, conhecido, doutor Braz, né, conhecido de todos, até pelas suas ligações políticas e também profissionais, ele é um dentista formado pela Unimes, na Universidade de Santos, e se dedicou desde sempre à ortodontia. O Dr. Braz também se dedicou à docência, uma vez que professor da Universidade Camilo Castelo Branco e da extinta Faculdade de Odontologia aqui de Santos. Político que né? Já exerceu o cargo de vereador por mandatos, trazendo grandes e importantes projetos para a nossa região. E durante o programa iremos enfatizar. Doutor Braz, nós, em todas essas atividades, um currículo expressivo, vamos puxar primeiramente a sua ligação com o Rotary Club, né? Uma instituição internacional, tantos serviços bons tem prestado ao Brasil, às cidades dos brasileiros e em todo o mundo, né? Já que é uma organização internacional. Eu me recordo que, alguns anos atrás, quando eu exercia o cargo de diretor do São José, Santa Casa de São Vicente, nós obtivemos do Rotary Club aqui da cidade algumas doações importantíssimas que nos vieram assim no momento exato. A câmara frigorífica para adicionar o sangue, né, coletado, né, a bolsa de sangue, cadeiras de rodas, enfim, foram doações que foram muito bem, caíram muito bem naqueles momentos de dificuldade. E tem sido assim, né, o Rotary Club. O senhor, como membro do Rotary Club, nós gostaríamos que o senhor trocasse inicialmente sobre esse tema, que me parece muito interessante para o público telespectador. Olha, eu tenho uma honra tremenda de fazer parte do Rotary Club de Santos, que é o terceiro Rotary do Brasil, né? O primeiro é do Rio de Janeiro, o segundo de São Paulo, capital, e o terceiro é da nossa cidade de Santos. E eu faço parte há 25 anos, fez agora no dia 6 de março passado. Então lá o que a gente fomenta é o serviço aos menos favorecidos através do engajamento, através do companheirismo, através das novas ideias que a gente possa falar. Então o Rotary Club de Santos tem muitos trabalhos, né? Mas a menina dos olhos do rotariano aqui de Santos, em especial do Rotary Club de Santos, é a Casa da Esperança. Nós temos outras lutas, aí, por exemplo, a implantação dos postos de salvamento nas praias de Santos, foi uma luta do Rotary Club de Santos há muitos anos, né? O Rotary vai fazer 90 anos agora em fevereiro de 2017, né? Nós temos a luta contra a erradicação da poliomielite no mundo, né? Que ainda faltam aí 2 países aí que ainda não são totalmente erradicados.
e outras lutas regionais também, né? Mas naturalmente a Casa da Esperança é onde o rotariano aqui de Santos despende o maior tempo para tratar daquelas crianças com algum tipo de deficiência, né? E são muitas. E o interessante, doutor Hélio, que não é somente o atendimento, não é só a sede da Casa da Esperança de Santos, está lá na Ponta da Praia, na Imperatriz Leopoldina, mas não atende somente as crianças de Santos. Crianças de todas as 9 cidades da região da Baixada e outras de fora dessa região, também como do Vale do Paraíba, né? E a gente sente que a gente precisa cada vez mais desse clamor popular para que se ajudar, né? Agora com os casos de microcefalia, né? Nós inauguramos lá um departamento do nascituro, né? Que é justamente para pegar as crianças recém-nascidas já com um trabalho de fisioterapia, né? E agora também há pouco tempo tivemos 9 casos incidentes aqui na região de microcefalia. Os 9 casos foram parar na Casa da Esperança. Então é uma coisa que, claro, a população precisa ajudar, os empresários, né, que ajudam, mas precisam ajudar cada vez mais a Casa da Esperança, né? O poder público, né? Nós temos convênio somente com 3 cidades aqui da Baixada. Nós precisamos convênio com as 9 cidades, né? Já que atendemos pacientes de todas essas cidades. Então, conseguiram verbas importantes até na compra de peruas, né? Para poder transporte das crianças. Nós temos, Adriana, 3 verbas já aprovadas em todas as instâncias, verbas oficiais, públicas do Estado, né? 2 são para compra de peruas, porque as que nós temos estão quase sucateadas, para transportar as crianças. Nós ainda fazemos esse trabalho. E as famílias também, né? E as famílias, que eles precisam naturalmente vir acompanhados, né? São crianças e com deficiência, com algum tipo portador de alguma necessidade especial. E uma outra verba de equipamentos, né? Então essas 3 estão aprovadas. Nós estamos pedindo aí a DRADES, né? Que é a Divisão Regional de Assistência Social aqui da região. Já tivemos uma reunião com a Jucimara, a doutora Jucimara, muito atenciosa. Fiz esse pleito ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que não é da alçada dele, mas pelo vasto conhecimento e influência que ele tem, eu acho que ele é capaz de nos ajudar aí, que a gente sabe que nós estamos vivendo um momento aí de turbulência econômica no Brasil, mais ainda política, mas a econômica também, e a gente sabe que os poderes constituídos estão passando por dificuldades. Mas a saúde não pode esperar, é a única coisa que não pode esperar, né? Não dá tempo. O Dr. Braz destacou a Casa da Esperança, que é realmente uma instituição de larguíssimos, né, trabalhos executados com relação às crianças. Ali em Santos são 200 crianças. Olha, tem meses que a gente atinge até 300 a 400 crianças, né? Porque isso alternadamente, agora com esse departamento do Nascituro, que é capitaneado pela doutora Maria Lúcia, né? A diretora clínica da Casa da Esperança, a demanda vai aumentar. Então esses dados eu acho que tendem a aumentar, né? A demanda das crianças são procuradas, é um serviço de alta qualidade na Casa da Esperança. O presidente Roberto Barroso faz uma gestão brilhante, né? Enxuta, entretanto o cobertor é curto. A gente precisa cada vez mais incentivar, né? Podia falar um pouquinho também desse salário que você cedeu aí para a Casa da Esperança? Adriana, eu na realidade a gente, como tudo na vida, tem o seu gesto político. Isso é um gesto político, sem sombra de dúvida, mas é um gesto político positivo, né? Perto de tudo que está acontecendo aí no nosso Brasil. Sublime da sua parte. Eu acho que é um gesto justamente para que se fomente, que as pessoas que leram isso e souberam disso, falam, puxa vida, se um político está doando, eu que sou um grande empresário, ou sou uma pessoa que tenho aí alguma sobra, eu também vou doar. E isso já aconteceu, olha só. Que maravilha. Eu teve uma reunião, né, reunião almoço, né, que a gente chama, porque é na hora do almoço, e eu não estava presente, mas o vice-presidente, agora em exercício, o Dr. Lamartine Lélio Busnardo, que é dentista como eu, citou desse gesto que você acaba de me perguntar. Terminada a reunião, 3 empresários que estavam na reunião o procuraram, fora da reunião, dizendo que iriam doar, dizendo que queriam saber melhores detalhes do problema que nós estávamos passando, né? Então eu acho que só por isso valeu, né? Eu acho que
salário que eu vou doar desses dias trabalhados na Câmara, que tive a honra de atender esse dever cívico, né? Já que eram somente 2 semanas, mas é um dever cívico e ao mesmo tempo um respeito aos meus eleitores. O salário é muito pequeno, mas eu acho que é o gesto que pode incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Exortamos o nosso público e a todos aqueles empresários que possam colaborar de alguma maneira, que ajudem a Casa da Esperança. O Brás está sendo um portador de um pedido que envolve a cidadania, né? No sentido de que aquela instituição precisa continuar com apoio para que possa continuar desenvolvendo esse trabalho tão magnífico que há tantos anos faz aqui na nossa região. Doutor Brás, nós vamos agora para um pequeno intervalo. Gostaríamos, na volta, no segundo bloco, que nós falássemos um pouco da sua experiência no campo da odontologia, especialmente nas suas especialidades, né, que é a ortodontia, para que o público primeiro saiba o que é ortodontia, né, e depois o senhor passar orientações, informações tão preciosas para o nosso público. Vamos então agora para o intervalo e retornaremos em seguida. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Você, profissional do ramo de festas e eventos, quer mais visibilidade para o seu produto ou serviço? Então não deixe de anunciar na revista Mais Festa, um pacote de vantagens para você e para os seus clientes. Além do anúncio na revista, divulgação no site e Facebook, a Mais Festa disponibiliza também um aplicativo para celular com cupons de descontos, promoções e muito mais. Participe e comprove os resultados. Mais Festa, muito mais para a sua festa. Participe do programa pelo e-mail linha direta com a saúde@hotmail.com. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, afiliada à TV Brasil. Nosso programa sempre vai ao ar nas terças, quintas e sábados, a partir das 13 horas. Sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube. E devemos ressaltar que neste ano das Olimpíadas, o golfe, o esporte golfe volta a ser um esporte olímpico. Tá? Então, lá no Rio de Janeiro foi construído um belo campo para a prática do golfe, onde serão disputadas as partidas ligadas aos Jogos Olímpicos. Isso destaca o Golf Clube de São Vicente, evidentemente, no contexto geral de todos os campos de golfe do Brasil. Muito bem. O nosso programa, para ir ao ar, ele precisa de apoio, né? E nesse campo nós temos 2 grandes apoiadores. O Laboratório de Análise Célula Mater, um dos mais importantes laboratórios de análise do Brasil, com 4 unidades em nossa região: Santo São Vicente, Praia Grande e Cubatão. Também a Clínica de Fisioterapia Renascer, ali na Capitão Moraguiar, que tem também nas suas instalações uma academia de esportes. O verão já se foi, mas sempre haverá necessidade de todos participemos de atividades físicas. Para aqueles que gostam de academia, está lá a academia da Clínica Renascer. Recomendamos a todo o nosso público telespectador.
Bem, o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Braz Antunes Matos Neto, dentista emérito da nossa região, radicado em Santos, político, vereador, que tem sido nos últimos anos, e também um ativista do modelo assistencial, né, como bem destacou no primeiro bloco. Então, e é um ortodontista, quer dizer, ele, na sua especialidade, no seu trabalho, na sua profissão, ele é um ortodontista. Doutor Braz, nós poderíamos então lhe pedir que desse ao público orientações sobre isso. O que é ortodontia? A que se presta e onde pode atingir o nosso público? Pois não. Em termos que o seu público possa entender naturalmente, a ortodontia é uma especialidade da odontologia que visa restabelecer a função mastigatória e também a estética das pessoas, né? A gente sabe que há uma perda dentária muito acentuada em pessoas com problemas ortodônticos, né? Com problemas de mau alinhamento dos dentes, mau engrenamento dos dentes, da arcada de cima com a de baixo, e muitas dessas pessoas também com um problema social grande e um problema funcional grande, que é o principal. Então a gente tem alguns casos mais extremos, como o prognatismo, que é a mandíbula projetada, o retrognatismo, que é justamente a mandíbula pequena, né? Que aí nós lançamos mão da ortodontia e da cirurgia ortognática também, né? Que é para correção dos maxilares. Então, a grosso modo, normalmente as pessoas se preocupam com a estética, e é válido, né? Porque a gente o ser humano é vaidoso, precisa da sua atividade social, está com uma aparência boa, mas tem o lado funcional também, que é a mastigação. Muitas pessoas com dores na articulação temporomandibular, oriundas de má posição dentária e mau engrenamento dos dentes, e o ortodontista visa restabelecer isso, né? E as pessoas devem se preocupar, desde os pais, né, no caso, desde que os seus filhos são jovens, bem jovens, pelo menos a uma consulta inicial, né, com o ortodontista. Mas, na realidade, é muito importante que as crianças estejam sendo supervisionadas pelo odontopediatra, quer dizer, o especialista em criança, né, o dentista especialista em criança, porque o odontopediatra, ele além de tratar das cáries, dos problemas gengivais, dos problemas da aplicação tópica de flúor, que é importante para a prevenção das cáries, ele também sabe o melhor momento de encaminhar essa pessoa ao ortodontista. Na dúvida, muitas vezes há aquela dúvida, então a consulta precoce é válida, não que a criança vai começar a usar algum tipo de aparelho, mas só as informações, por exemplo, o uso de chupeta prolongado é um problema sério, né, que você deforma o osso, né, da face, que é o palato, né, o osso interno da boca, a sucção do polegar, por exemplo, pior ainda, né, porque o dedo, né, chupar dedo é um hábito muito pernicioso para a sua saúde, porque isso acarreta o respirador bucal, né, que para a prática de esporte, para a condição pulmonar é totalmente dificultada para a vida toda, né? Então o respirador bucal é uma coisa que a gente tem que prevenir isso. Além disso, as crianças têm outros hábitos, né, de mastigação, muitas vezes mastigam de um lado só. A gente precisa dar essa orientação para que eles possam ter uma correto desenvolvimento na fase da criança e adolescente, para que chegue à vida adulta em condições melhores. Muitas vezes a gente faz a ortodontia interceptativa quando já está instalado um problema, mas que é pequeno ainda. Então a gente intercepta e põe a condução da condição da boca da criança, da face da criança no leito correto, né? E outras vezes o tratamento, o caso chega para a gente já quando é adulto e as dificuldades são maiores, né? Porque a ortodontia, ela basicamente visa esse tipo de problema, e ela precisa também, uma coisa importante que, além do cirurgião bucomaxilo, algumas situações afetam na fala da criança, na dicção. Então isso também é um problema que vai acarretar uma deficiência escolar, porque a criança acaba falando errado e muitas vezes escrevendo errado, né? Tudo por culpa da má posição dos dentes, né? Então
Então muitas vezes a gente precisa de um trabalho auxiliar da fonoaudióloga, né, da profissão de fonoaudiologia, né, como outras especialidades da odontologia. Basicamente é isso, né? O doutor Braz, Adriana, acabou de elencar que eu contei pelo menos 4 orientações às crianças, então as mães ouviram aí o doutor falando, é importante que se sigam essas orientações, né, para se evitar que no futuro tenhamos complicações maiores ainda, né, como as questões das dificuldades de fala, inclusive, e das questões inclusive anatômicas, né, que envolve a respiração também. Daí o crescimento da especialidade também da cirurgia bucomaxilofacial, né? Sem dúvida. Nos últimos anos temos visto muitos especialistas já se formando nesse campo. Lá na Caixa de Saúde mesmo, onde eu presido lá, nós temos visto a chegada de muitos casos trazidos pelos seus colegas bucomaxilofaciais. Porque, doutor Hélio, o ortodontista, ele trabalha basicamente nos dentes e nos ossos que envolvem os dentes, quer dizer, no osso maxilar, né, e no osso mandibular. Só que isso, quando é criança, a gente ainda pode ajudar, ainda auxiliar no crescimento, não segurar o crescimento. Segurar, eu sempre cito aquele exemplo, o queixo da pessoa cresce, como é que faz? É difícil. Não tem, você tem, se for um crescimento pequeno, você tem como falsear através da arcada superior. Mas se for um crescimento avantajado, é como uma árvore que você coloca dentro de uma sala e ela vai crescer e vai bater no teto. Ela não vai parar o crescimento, ela vai crescer para os lados, mas ela vai crescer, né? Então, a gente precisa muito da cirurgia ortognática nesses casos, né? E de outras profissões, de outras áreas afins, né? A ortodontia, ela, quando você pega o caso ainda quando criança, né, se torna uma coisa muito tranquila, muito fácil, mas você precisa ter como cúmplice, entre aspas, os pais, né? Porque é uma especialidade que você necessita muito da colaboração do paciente, né? Como a fisioterapia, né? Não adianta o fisioterapeuta dar as normas, mas se a pessoa não faz. A mesma coisa a ortodontia. Você precisa muitas vezes usar aparelhos que são indesejáveis, são inconvenientes para aquele momento e a criança não tem a leitura de que aquilo vai ser um bem para ela. Nós já fomos crianças também, a gente sabe que a gente vive o momento, né? Mas os pais têm essa leitura, né? Porque muitos de nós sofremos com problemas que a gente não quer que os filhos sofram, né? Então, essa cumplicidade é importante dos pais como profissional, é importante esse caminhamento precoce porque vai ser a saúde dos filhos, né? O Adriana tem um filho dela, Cauã Vinícius. Né? 6 anos. Fez 7 agora. Fez 7 anos. Novinho. Já está com as janelinhas, né? Caíram os dentes, mas no dente de leite, né? Como é chamado. Isso, dente de leite, dente de leite. Pela coloração. Isso. Muito bem. Quando a criança chega nesse ponto, já deve ter, lógico, ter tido uma orientação anterior, da escovação, etc. O que as mães devem fazer? E o dental também, viu? Sim, É alarmante o fato de algumas mães, puxa, caiu o dente do menino, o que eu faço agora? O outro dente vai nascer por cima. Qual é a orientação que o senhor passaria para esses casos dessas crianças que estão perdendo seus dentes? A fase da dentição decídua, como você falou, o dente de leite, começa lá pelos 6 meses de vida e vai até se completa pelos 3 anos. Quando chega com os 6 anos, começa a instalação de alguns dentes permanentes e, consequentemente, a queda de alguns de leite, né? Essa fase, a criança, em termos de dente, fica muito feinha mesmo, assim, os dentes, né? Fica uma coisa estranha, aquelas janelinhas e tal. É o que a gente chama de maloclusões transitórias. Quer dizer, muitas podem ser transitórias. É uma fase que os maxilares estão crescendo, os dentes são maiores, os permanentes, do que o de leite, então tem aí uma adaptação, né? Agora, na dúvida, aquilo que eu falei, procurem o seu ortodontista, um ortodontista, né? Ou então uma orientação através do odontopediatra, que é uma pessoa que tem a formação muito boa para identificar o momento de procurar. Nessa idade, dificilmente o ortodontista vai instalar aparelhos sofisticados, né? Como no Cauã, né? E em outras crianças que os pais podem estar nos assistindo. Mas muitas vezes você pode interceptar alguns problemas que podem estar acontecendo. Por exemplo, o freio labial, né? Que é uma inserção que
coloca ali no meio dos dentes e você, nenhum ortodontista do mundo consegue fechar o espaço, porque é uma inserção, né, que cai ali bem no meio dos dentes aqui da frente, dos incisivos, né? E o ortodontista, ele vai dar a orientação necessária. Então eu oriento para a Adriana e para os outros pais que procurem um ortodontista ou peçam orientação para o odontopediatra, que acho que é muito, nessa idade é muito importante que a criança esteja sendo acompanhada por um odontopediatra por causa da aplicação tópica de flúor, por causa do selamento nos dentes, né, que é uma camada de resina protegendo da cárie, por causa do reforço da escovação, porque o dentista lá, o odontopediatra, tem que ensinar e tem que contar com a ajuda dos pais, né? Então é importante, né, essa condução desde cedo. E essa prevenção, como na área, nós três somos da saúde, né, a gente sabe que é mais importante que qualquer correção, né? É mais barata, mais importante, mais salutar. A gente entende que é mais difícil pela idade que a criança se encontra, a colaboração. Mas se a gente contar com a ajuda dos pais, a gente chega lá. Bem, para ilustrar o que o doutor acaba de falar sobre essas questões, dessas anomalias na cavidade oral, nos anos 20 e 30 do século passado, existe um grande sambista, né, que ainda hoje é considerado um dos maiores, né, professores de samba, etc., chamava-se Noel Rosa. Todos conhecem porque fica, evidentemente, o nome é sempre ligado à música, e a música é coisa do brasileiro, né? Raiz. De raiz. E o Noel Rosa, como as imagens estão mostrando agora aí, ele era portador de uma deficiência. Sim. Eu lhe perguntaria, naquele tempo, se fosse hoje, haveria solução para o Noel naquela tempo? Lá pela década de 20 seria muito difícil. O Noel Rosa é um símbolo emblemático quando a gente fala em casos de micrognatia, né? Quer dizer, ou seja, mandíbula pequena, mandíbula com crescimento deficiente, né? Você vê que o Noel Rosa, se você olhasse de perfil, praticamente emendava o pescoço com a mandíbula, porque ele não tinha o crescimento normal da mandíbula, né? Então, eu conheci ele somente pela música, né? Pelas suas composições, já que morreu, se me falha, com 28 anos, alguma coisa... Tuberculose pulmonar. Pulmonar, mas um dos maiores compositores, era portador. E naquela época, realmente, nós não tínhamos nada que pudesse o ajudar, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as cirurgias maxilares, como seria o caso dele, as ortognáticas, avançaram tanto. A uma época, quando eu me formei, quando o paciente saía da cirurgia, doutor Hélio, ele saía com os maxilares amarrados, né? Ainda há casos que precisam ser feitos dessa maneira, mas são raros os casos. E essa amarração dos maxilares, ele não podia comer por 45 dias. Então era um ótimo regime alimentar, né? Para quem quisesse. Só no canudinho. É verdade, só no suco, no canudinho, exatamente no canudinho. Hoje em dia, com o advento dos materiais de titânio, né, que estão sendo usados largamente nos implantes dentários, que é uma coisa fantástica que a gente pôde receber aqui em Santos. Eu pude receber na época que presidia a associação o Brennemar, que é recentemente falecido, um sueco, né, foi o precursor dos implantes dentários. Então esses implantes, esse mesmo material está sendo usado na fixação das cirurgias. Então a pessoa sai do centro cirúrgico falando com a boca aberta, fazendo, claro, fisioterapia, com trismo, né, com uma redução da abertura, mas ele sai esteticamente sem problema, e ele não precisa fazer aquele regime forçado dos 45, 60 dias que era antigamente. Então, evoluiu fantasticamente, né? Muito bem. Eu creio que, inclusive com o avançar da tecnologia, nós podemos ter casos sempre resolvidos, né, nessa área, não é isso? Bem, agora, Adriana, vamos fazer um pequeno intervalo e nós gostaríamos de voltar no último bloco do nosso programa. Pois não. Dr. Brás, para falarmos de temas até um pouco delicados sobre as questões da atualidade do Brasil. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania.
Participe do programa pelo e-mail linhadireta@hotmail.com. Você, profissional do ramo de festas e eventos, quer mais visibilidade para o seu produto ou serviço? Então não deixe de anunciar na revista Mais Festa, um pacote de vantagens para você e para os seus clientes. Além do anúncio na revista, divulgação no site e Facebook, a Mais Festa disponibiliza também um aplicativo para celular com cupons de descontos, promoções e muito mais. Participe e comprove os resultados. Mais Festa, muito mais para a sua festa. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania aqui pela TV Unisantos, canal 40 HF 12 NET. Nosso programa gravado aqui no Golf Clube de São Vicente. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Braz Antunes Matos Neto, emérito dentista da nossa região, e que nos brinda com a sua presença, as informações claras, né, Dr. Braz, talvez o lado político, né, como a tribuna da Câmara permite que a pessoa desenvolva a capacidade. No caso do Dr. Braz, está com clareza dando informações ao nosso público. Mas, Adriana, você demonstrava no intervalo sua preocupação com relação à perda de dentes. Quais são as causas, né, mais frequentes da perda de dente? E também o sorriso, né, com o batom de uma mulher é muito bonito, mas sorrir sem os dentes é ruim, né? Então, a saúde da mulher, bucal da mulher, ela é mais frágil que a do homem? Não. Não. A saúde da mulher é tão boa quanto a do homem. Eu acho até que a máquina corpórea da mulher é melhor do que a do homem, porque elas morrem depois, né? Então, o que acontece com a mulher, eu acho que são dois períodos que devam ser dados muita atenção, né? É o período da gravidez, né, onde muda o metabolismo. Não é que aqui que o metabolismo vai dar cárie ou vai dar problemas, mas há uma maior preocupação da mulher com outros fatores que é natural, que é com o seu bebê, né, que vai nascer, e por vezes um afastamento do profissional da saúde, o profissional da odontologia, e isso acho que desencadeia alguns problemas. Então essa atenção do período de gravidez da mulher e o período que antecede também, se ela souber, né, se for programada, é muito importante para as orientações e para a conduta naqueles 9 meses de gestação. E um outro período muito importante também é o período pós-climatério, né, o período da menopausa, que aí muda o metabolismo, muda todos os hormônios, e isso tem que ser levado em consideração, e a atenção tem que ser dada de uma maneira diferente, e os cuidados têm que ser assim. Haja vista que nesse período coincide com uma idade também mais elevada, né, da mulher ou do homem, que seja, e os problemas periodontais, já emendando na pergunta que você fez, da maior causa de perda dentária, eu posso dizer que são algumas, né, como a cárie, como o próprio desarranjo das arcadas que o ortodontista está aí para resolver, mas se eu tivesse que elencar, a primeira causa seria a periodontia, né, os problemas periodontais, os problemas da gengiva, que não são só da gengiva. A gengiva é aquilo que recobre o osso. A partir do problema que você tem, os problemas na gengiva, as bactérias, enfim, elas penetram para o osso e vão reabsorvendo o osso, fazendo que o dente amoleça, né? Amoleça. É uma situação perceptível, até pelo sangramento, pelo inchaço e pela mudança de coloração, que a gengiva fica mais vermelha. E a questão da retenção também da gengiva?
Também a retração. Isso, exatamente, a retração, a retração da gengiva. Ela, se for na arcada inferior, ela vai abaixando, né? Se for na arcada superior, ela vai subindo. E ela vai expondo o osso também, né? E vai expondo a raiz dos dentes, né? Claro que a gente está falando, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, em algumas regiões do Brasil, você vai, ou algumas cidades, ou até regiões, vai ter a predominância de perda dentária como sendo a cárie, né? O problema de cárie dos dentes, pela extração precoce, crianças com 10, 12 anos, ou crianças chegando ao final da adolescência com menos 6, 8 dentes na boca. Então você vai ter isso no nosso Brasil, mas você vai ter nas regiões mais desenvolvidas, com a presença do dentista, uma coisa inerente da própria idade, que são os problemas periodontais, né? E eu torno a dizer para o seu público, para o seu grande público, que os problemas periodontais são os problemas da gengiva e do osso, porque quem suporta o dente é a gengiva, mas predominantemente é o osso. Se aquele osso, se a gengiva retrai, se o osso reabsorve, né, como nós temos em outras partes do corpo, né, a reabsorção óssea, o dente fica mole, fica solto e não tem como você, não tem artifício, você pode prolongar um pouco a vida, mas depois tem uma coisa que chama lesão endopério, porque o dente está exposto, né, então por causa de uma lesão periodontal, e aí atinge o canal do dente, né, então você às vezes perde o dente por essa lesão endopério, né, endoperiodontal, né. Então eu acho que na saúde da mulher tem que ter esses dois cuidados, além de rotina, como um homem, e a incidência do problema periodontal. Por isso que nós temos que ter um dentista da nossa confiança que nos acompanhe aí pela vida toda, se possível, ou se não, por grande parte, às vezes você quer trocar do dentista, é isso que eu quero dizer, né? Mas você deve ter um profissional da odontologia com você. Bem, o Brasil sempre foi rotulado, um pouco menos agora, mas o país dos desdentados. Precocemente, as pessoas acabam, conforme o doutor explicou, os motivos pelos quais se perde dentes, não é? Então, o país dos desdentados. Preocupado com esses assuntos, o doutor Braz conseguiu e consegue unir o seu trabalho como profissional, mas também o seu viés político. Como vereador, apresentou vários projetos envolvendo essa situação. Justamente pensando na população que mais necessita da saúde pública, que recorre à saúde pública, é que nós trouxemos já em 2005 os CELS, né, para toda a região, para Santos, para a região, para aqui, para a nossa célula máter, São Vicente também, que são os centros de especialidades odontológicas, que é justamente um salto de qualidade no atendimento odontológico da população. Porque nesses centros existe a figura do periodontista, que nós acabamos de falar, nunca existiu tratamento periodontal especializado na nossa região, dentro dos CELS A, né, com profissionais altamente qualificados. Existe o tratamento das pessoas com portadoras de necessidades especiais, e aí nós não falamos só da síndrome, como poderia ser síndrome de Down, ou microcefalia, ou algum outro de tipo que mexesse com a neurologia do ser humano. Mas também o caso da mulher, né? O caso do cardíaco, o caso do diabético, né? Que precisam ter uma atenção especial quando são tratados, né? Nós temos lá o tratamento de canal, né? Endodontia, e nós temos também a cirurgia, né? Oral menor, e em algumas prefeituras já tem a cirurgia bucomaxilofacial. Então isso foi um avanço muito grande, um salto de qualidade, que eu tenho assim a modéstia, mas a honra de dizer que eu participei efetivamente, porque trouxe esse projeto do governo federal para quase todas as cidades da Baixada Santista, e eu gostaria muito que a gente avançasse na saúde pública. O senhor falou muito bem da questão do país dos desdentados, né? Então, é uma realidade que a gente tem que enfrentar. E nós queremos a preservação, mas muitas pessoas que são, né, da geração, por exemplo, como a nossa, que tínhamos uma outra orientação, hoje nós temos que recorrer, por exemplo, aos implantes. Implantodontia, que é uma realidade, né? Tive a oportunidade de receber aqui o precursor da implantodontia, que foi o Dr. Brennemar, que é recentemente falecido, é um sueco. Recebemos em Santos, aqui na região,
E essa implantodontia é uma situação que nós temos que avançar na saúde pública, porque vai restabelecer a boca, as funções, a estética de muita gente. O Dr. Braz, além de todas as suas qualidades, né, demonstradas, conhecidas, ele tem a modéstia, né, com relação a esse grande avanço que ele trouxe para a nossa região. Né. E eu acho que o programa, de uma certa forma, tem que se posicionar dessa maneira, quando nós estamos em busca de cabeças, de pessoas que possam substituir tantos outros que usaram do poder público para desvirtuar as suas reais funções, nós precisamos resgatar isso. O Dr. Braz é um político, e não estamos fazendo aqui marketing político, mas porque o conhecemos, sabemos do seu trabalho, é uma pessoa que não pode ser esquecida, né, no rol daqueles que certamente vão pleitear nas próximas eleições uma cadeira nos legislativos, nas prefeituras de nossa região. Ficaríamos muito bem ele voltando à Câmara Municipal de Santos. Fica aqui a nossa exortação. Muito obrigado. Muito obrigado, só posso agradecer o seu reconhecimento. Eu me sinto lisonjeado aí de uma pessoa líder e importante aqui da nossa região também com o senhor. Eu fico satisfeito. Muito bem. Bom, existe um tema na medicina, Dr. Braz, com relação às chamadas endocardites bacterianas. E a maior parte dos casos, eles vêm exatamente de complicações orais na boca. Eu gostaria que o senhor descrevesse para nós essa situação. O público certamente ficará sabendo, né, de detalhes tão importantes. A grosso modo, para o seu grande público que nos assiste, a endocardite bacteriana é uma anomalia, uma patologia que começa, né, no interior da nossa boca e justamente aonde? Na gengiva, que nós acabamos de falar, né? Com o problema da gengiva. A gente nunca sabe em quem vai acontecer, como vai acontecer e quando, né? Mas ela, cada vez mais a incidência é maior e na realidade são aquelas pessoas que normalmente não têm aquela atenção com a sua boca, com os seus dentes e principalmente com a sua gengiva, né? Que são os problemas periodontais. As bactérias oportunistas, elas se desprendem daquela região da boca, caem na corrente sanguínea e vão chegar até o coração. E numa situação assim já muito, com o paciente muito debilitado, porque não é uma bactéria, é um exército de bactérias e muitas vezes a pessoa sofre sofre muito e vem ao óbito, né? Como foi um jogador de basquete aqui da nossa região. Que exatamente, eu tive também a honra de fazer um projeto que virou lei na época. Nós tivemos um atleta, eu posso falar porque foi de domínio público, que foi um atleta americano que veio jogar aqui no Internacional em parceria com a prefeitura. E ele tomou uma cotovelada durante o jogo, né, de basquete, e aquilo desencadeou um sangramento muito grande que não parava. Ele foi levado ao hospital e ficou lá internado por 28 dias, né, vindo a falecer. Era um homem de quase 2 metros de altura, um touro, um jogador profissional, né, americano que veio jogar. E aquilo me sensibilizou. Né, o senhor sabe muito bem, melhor do que eu, que as leis que um vereador, muitas vezes a maioria é inconstitucional, ou muitas a gente pode fazer somente no âmbito municipal, e é o que eu fiz, e no âmbito que atinge a prefeitura. Então, hoje é lei em Santos que todos os atletas que defendem a cidade de Santos, né, ou em parceria ou não, tem que ter um laudo odontológico, assim como tem um laudo médico que é enraizado desde que nós éramos crianças, né? Você não pode praticar um esporte num clube ou defender uma seleção sem um exame médico. E o exame odontológico também para se evitar, por exemplo, essa situação. Então é lei hoje. Teve um trabalho também, o ano passado, que você fez, importantíssimo, que é a questão das lesões, câncer de boca, um trabalho preventivo ano passado, não foi isso? Eu vou aproveitar seu programa já e falar que em maio nós voltamos com o programa. Eu sou conselheiro da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas. E o presidente Silvio Sequeto, juntamente com o presidente da PCD, Adriano Forghieri, e o presidente do Conselho Regional de Odontologia, da qual eu sou diretor da região da Baixada Santista e Vale do Ribeira,
eles promovem, capitaneado pela FDI, a Federação Dentária Internacional, dependendo do país, o tipo de campanha necessário. No Brasil foi identificado que os casos de câncer bucal estão aumentando assim, acentuadamente, principalmente aí nos homens, está vendo? Com os homens, né? Mudou. Embora nas mulheres já tenha se mostrado também. Por quê? Porque o câncer bucal, como qualquer outro câncer, ele começa lentamente, a pessoa não vai ao dentista nunca, quer dizer, porque você vê uma bolinha, uma aftazinha, uma lesãozinha, às vezes é uma lesão branca, doutor Hélio, você também sabe muito bem, uma lesão pré-cancerígena, mas a pessoa não dá importância porque dali a 3, 4 dias sai, ou sei lá, e às vezes não sai, né? Às vezes é uma prótese mal adaptada que ele colocou há 20 anos e não retorna, e aquilo vai ali, vai fazendo, vai fazendo. Então foi identificado que é o 7º câncer mais letal no nosso país, e os homens estão na frente das mulheres por causa, ainda, né, Adriana, por causa do cigarro e da bebida, que quando associados, ainda está à frente. Mas a mulher, né, está chegando lá, que você sabe. Infelizmente. Né? Então ele potencializa o câncer em mais de 100 vezes quando associado à bebida e o álcool. Principalmente a bebida e o álcool, não, a bebida, o álcool, né, e o fumo, né, o cigarro. Principalmente pelo a alta temperatura que fica na boca, o normal seria lá pelos 36 graus, uma temperatura muito alta. Então nós vamos fazer uma nova campanha em maio, já é a 3ª, são algumas cidades brasileiras que a FDI escolhe, e eu sempre puxo aqui para Santos para que nós possamos fazer. Na primeira campanha nós tivemos 5 casos identificados com lesões pré-cancerígenas. 4 saíram da fase que poderia virar um câncer e uma delas já diagnosticada com câncer, né? E na segunda os mesmos números, né? Então a gente procura chamar atenção. Isso você tem que ter o seu dentista como você tem o seu médico, enfim, você precisa confiar a sua saúde bucal num profissional. O que leva a dizer ao nosso público o seguinte, que não se vai só ao dentista por causa dos dentes. E todas essas lesões que o Dr. Braz nos disse, e vamos somar também aquelas lesões de lábios, né? Exatamente, nós moramos numa cidade com clima, numa região com clima que a gente gosta de praia, pegamos muito sol, então muitas lesões que aparecem, o sol prejudica e potencializa, né? E aquilo as pessoas não dão importância, porque aí isso vai sair, às vezes sai mesmo, né? Momentaneamente sai. Mas está lá dentro, né? Está internamente. E a gente precisa... Latente. Exatamente, uma oportunidade para ela se manifestar de novo. E a gente precisa detectar justamente para dar orientação. Eu não sou especialista no assunto, mas eu procuro promover essa discussão, que é para as pessoas poderem se alertar, né? Existem muitos casos relatados mais ao sul do país, em que é conhecida o uso daquelas cuias de mate, né? De chimarrão, e o calor, né, desenvolvido, acabam depois do próprio cachimbo também, que hoje caiu em desuso, mas era um motivo de alta incidência de câncer bucal, o cachimbo. Ouvi dizer também da palha, aquela palha que fica mordendo, ouvi dizer desse fato também. Como o palito, que as pessoas chamam de palito de dente, e o palito não foi feito para palitar dente, para isso nós temos o fio dental. O palito ou a palha você fica machucando. É como se você ficasse no mesmo local o ano inteiro machucando. Uma hora a casa cai, né? Bem, então já tiramos várias conclusões daqui. As principais, o Dr. Braz colocou, o público está atento, principalmente as questões das lesões na cavidade oral, na cavidade bucal, que devem ser sempre seguidas de uma ida ao dentista, para que se possa fazer prevenção e nos adiantarmos a eventuais lesões maiores, né? Então acho que o programa ele está trazendo para o público informações tão importantes, né? Porque não ficamos só na descrição das doenças, mas os nossos entrevistados têm esse cuidado de dizer sobre as doenças e passar também as orientações que são necessárias. Esse é o espírito do programa, essa é a nossa missão, né? Poder orientar o nosso público. Bem, doutor Braz, é o seguinte, o senhor já veio aqui uma vez,
está vindo pela segunda vez, e já vejo que certamente... A primeira vez foram 30 minutos, dessa vez 1 hora. Depois de 1 hora, mas já estou vendo que nós vamos precisar de novo retorno, porque certamente não se esgotaram todas as questões, né? Eu acho que nesse final do programa, eu gostaria que o senhor passasse uma mensagem, porque é um político, de esperança para o nosso povo. Acho que aos políticos sérios, como é o seu caso, também tem essa missão de poder dizer alguma coisa de positivo para o nosso povo. Bom, nesses minutos finais eu queria agradecer muito o convite formulado por vocês, dizer que o programa, não pela minha entrevista, mas pelas visões que eu tenho na TV Unisantos, que atinge totalmente a finalidade, que é um programa de utilidade pública voltado à saúde e cidadania. Eu acho que isso é importante, quem assiste, levar alguma coisa boa para casa, né? Levar alguma coisa do seu interesse físico, mental e até de direito como cidadão. Então eu acho que vocês estão de parabéns, eu é que tenho que agradecer, e mais agradecer ainda porque foi um programa gostoso, que eu podia ficar aqui a tarde toda na Célula Mater em São Vicente, essa cidade agradabilíssima, e nesse clube aqui, que eu aproveito para cumprimentar a diretoria do Raul Finocchio, né? Um clube muito bem cuidado, o Golf Clube maravilhoso. Isso aqui estou passando aqui uns momentos aqui muito felizes e muito agradáveis, e à vontade como vocês me deixaram. Eu só tenho a agradecer. E para nós, né, o público aí que nos assiste, com tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil, a gente não pode ficar sem esperança. A gente tem que ter esperança na política e nos políticos. Agora, a gente tem que fazer as mudanças necessárias que o nosso coração e a nossa cabeça mandam. A gente não pode ser levado ou para um lugar ou para outro simplesmente porque o nosso vizinho ou o nosso amigo vai. Nós temos que ter a nossa convicção. Eu acredito no Brasil, que é um país grande, um país maravilhoso, de gente boa, de gente bonita, de gente trabalhadora, que quer o melhor. Se a gente não atingiu aquilo que a gente ainda quer, nós estamos com todos esses problemas depurando tudo que é bom. Sabemos que não existe salvador da pátria, que nós precisamos de uma política de Estado para ser implementada para o nosso grande Brasil. Eu acredito muito no Brasil, acredito muito aqui em Santos, em São Vicente, aqui na nossa região, e vou continuar lutando. Muito obrigado. Sabe as palavras e fecho com chave de ouro o nosso programa. Saiba, doutor Braz, que ficamos muito honrados com a sua presença. Adriana, vamos partir. Só mais uma orientação, viu, Braz? É. Este período ainda, o pessoal recebendo um monte de ovos de Páscoa, todo mundo comendo ovo de Páscoa o dia inteiro, e a escovação fica sempre para depois, né? Então orientar essas mães, pais, avós, todos que adoram chocolate, na escovação. Tomem cuidado. Um forte abraço e até sábado no nosso novo programa. Muito bem, estamos partindo. Prometendo voltar numa próxima oportunidade, sempre aqui na TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 NET. Nosso programa, como sabem, todas as terças, quintas e sábados, a partir das 13 horas. Um grande abraço a todos. Você assistiu Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Apoio Laboratório de Análises Clínicas Célula Mater e Academia Renascer.